Clara estava sentada sozinha na sala silenciosa de sua casa em São Paulo, o tic-tac do relógio na parede ecoando suavemente, como um lembrete constante do tempo que passava. O silêncio era opressivo, como um cobertor do qual ela não conseguia se livrar. Já se passavam 3 meses desde que João, seu marido, havia partido, e o mundo ao seu redor parecia ter perdido todas as cores. A casa que haviam construído juntos, repleta de risadas e sonhos, agora ressoava um vazio profundo. Clara sentia falta a cada dia do sorriso caloroso de João, do jeito como ele cantava enquanto preparava o café da manhã, da delicadeza com que segurava sua mão nos momentos difíceis. Mas a vida não para, mesmo quando o coração parece ter parado de bater. Clara tinha 32 anos quando João morreu em um trágico acidente de carro, deixando-a sozinha para enfrentar um mundo que não fazia mais sentido. Estavam casados há 8 anos e durante esse tempo, haviam construído uma vida cheia de amor, mesmo que não fosse perfeita. Não tinham filhos, não porque não quisessem, mas porque simplesmente ainda não havia acontecido. Agora, com João ausente, restavam apenas as memórias e um futuro que Clara não conseguia imaginar. Após o funeral, os dias se misturavam uns aos outros. Nos primeiros dias, amigos e familiares a visitavam com frequência, trazendo comida e palavras de conforto, mas com o passar do tempo, essas visitas tornaram-se menos frequentes. Clara não os culpava, era difícil estar ao lado de alguém em luto. A situação era complicada e desconfortável, e as pessoas não sabiam o que dizer quando as lágrimas não paravam de escorrer. Ela tentou se manter ocupada, limpando a casa, organizando as coisas de João, até mesmo voltando ao trabalho como professora, mas nada conseguia preencher o vazio que sentia. Então havia Gael, seu irmão mais velho, 3 anos mais velho que ela. Ele era um homem alto, com uma voz forte e uma personalidade que preenchia qualquer ambiente. Durante a infância, Gael sempre foi seu protetor. Quando as crianças na escola a provocavam por ser muito quieta, ele intervinha com suas costas largas e palavras afiadas o suficiente para assustá-los. Foi ele quem a ensinou a andar de bicicleta, quem lhe dava biscoitos a mais quando a mãe não estava olhando, quem dizia que ela poderia fazer qualquer coisa se esforçasse. Mesmo na vida adulta, permaneceram próximos. Ele a ligava toda semana e quando João ainda estava vivo, os 3 passavam os domingos juntos, rindo ao redor da churrasqueira ou assistindo a filmes antigos. Mas após a morte de João, Gael começou a mudar. Ele começou a visitar Clara com mais frequência, quase todos os dias. No início, ela pensou que era apenas preocupação, já que ele trazia compras, consertava coisas em casa ou simplesmente sentava-se com ela em silêncio quando ela não queria falar. Clara era grata pela presença dele, embora às vezes sentisse que ele estava muito próximo. Mas então, em uma noite fria, tudo mudou. Clara convidou Gael para jantar. Preparou o prato favorito dele, espaguete com almôndegas, na esperança de se sentir um pouco normal, mesmo que por um momento. Eles se sentaram à mesa de jantar, a mesma que João e ela escolheram anos atrás em um mercado de pulgas. A comida estava boa, mas a conversa era morna. Clara não estava no clima para falar muito, e Gael parecia distraído, o olhar vagando pela sala como se estivesse procurando algo. De repente, Clara pousou o garfo e com a voz séria, fez uma pergunta que a atormentava. Gael, você acha que eu vou conseguir superar isso? A pergunta pairou no ar, pesada e carregada de emoção. Gael a olhou nos olhos e por um momento, o silêncio se instalou entre eles, como se ambos estivessem tentando encontrar as palavras certas. Clara olhou para Gael, seu coração batendo mais rápido. Ele estava sério, inclinado sobre a mesa, com os cotovelos apoiados e as mãos entrelaçadas. O que está acontecendo? Perguntou ela, percebendo que algo não estava bem. Eu vejo que você não está bem. Você está sozinha nesta casa, e isso não é bom para você, disse ele, franzindo a testa, sem saber como continuar. Clara respirou fundo. Eu estou tentando, Gael. É difícil, mas estou me esforçando. Ele balançou a cabeça, seus olhos escuros fixos nos dela. Esforçar-se não é suficiente. Você é jovem, Clara, tem toda a vida pela frente. Não pode passar o tempo todo se lamentando. Isso não vai ajudar. As palavras dele a atingiram como uma flecha, mas ela não respondeu. Ele estava certo, de certa forma.
Sentia-se presa, como se estivesse vivendo sua vida em câmera lenta. Mas o que ele esperava que ela fizesse? Esquecer João e seguir em frente? Eu sei que você amava João, continuou ele, com um tom mais suave. Mas ele não está mais aqui, e eu não quero que você se perca nesse luto. Ele fez uma pausa, como se estivesse pensando em como formular o que diria a seguir. Eu tenho uma ideia. Algo que pode te ajudar. Clara levantou uma sobrancelha curiosa, mas cautelosa. Que tipo de ideia? Gael respirou fundo, e por um momento parecia nervoso, algo que ela nunca tinha visto nele antes. Eu acho que você deveria se casar novamente. As palavras dele a pegaram de surpresa. O quê? Ela congelou a garfada de espaguete parando a meio caminho da boca. Você ouviu bem. Neste momento, você está vulnerável, Clara. Eu já vi isso antes. Mulheres viúvas que se sentem sozinhas e acabam se envolvendo com homens que se aproveitam delas. Não quero que isso aconteça com você. Você precisa de um marido, alguém que te dê estabilidade, que te traga de volta um propósito. E bem, você precisa de alguém que te faça sentir viva novamente, entende? Assim, você não vai buscar problemas. O rosto de Clara esquentou, uma mistura de confusão e embaraço a invadiu. Ativa? Gael, do que você está falando? Ele se mexeu na cadeira, claramente desconfortável, mas determinado a continuar. Estou falando de intimidade, Clara. Uma mulher como você, jovem e sozinha, é natural ter necessidades. Se você não tiver um marido que satisfaça essas necessidades, pode acabar procurando em lugares errados. Eu só quero te proteger. Ponto. Clara não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu irmão, sentado à sua frente, falava sobre suas necessidades como se ela fosse uma adolescente irresponsável, incapaz de se controlar. Ela colocou o garfo na mesa, as mãos tremendo. Gael, eu não sou uma mulher fácil que sai à caça de homens porque se sente sozinha. Eu amava João. Neste momento não pense em mais ninguém. Ele levantou as mãos, tentando acalmá-la. Eu sei que não é assim, mas esse é o problema. Você não está pensando com clareza. Está de luto, e a dor faz as pessoas tomarem decisões ruins. Eu só quero que você esteja bem, Clara. Quero que você tenha uma vida bonita. Ela empurrou a cadeira para trás, os pés arrastando no chão. Então a sua solução é que eu me case, que eu encontre um homem para substituir João e depois o quê? Ir para a cama com ele para não me sentir sozinha? Gael, você percebe o que está dizendo? Ele não hesitou. Não estou dizendo para substituir João. Ninguém pode fazer isso. Mas você precisa de alguém, e eu pensei que talvez eu pudesse ajudar a encontrar a pessoa certa. Clara ficou em silêncio, confusa. O que isso significa? Ele hesitou, então se inclinou para a frente baixando a voz. Eu conheço alguém, um bom homem, Clara. Alguém que cuidaria de você, que te respeitaria. Clara sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras do irmão. A sala, com suas paredes brancas e móveis simples, parecia encolher ao redor dela. Quem é esse homem de quem você está falando, Gael? A voz dela tremia, e ela se esforçou para manter a compostura. Ele se chama Daniel, respondeu Gael com um tom que misturava orgulho e preocupação. É um colega de trabalho. Também é viúvo. Tem alguns anos a mais que você. Tem um bom emprego, uma casa confortável e me perguntou sobre você. As palavras dele pairaram no ar, e Clara sentiu como se o oxigênio tivesse sido sugado da sala. Você falou de mim com um homem? Sobre me casar? A incredulidade tomou conta dela. Você não pode estar falando sério. Gael corou levemente, mas não hesitou. Eu só mencionei que você está passando por um momento difícil. Ele é um bom rapaz, Clara. Não te sugeriria isso se não achasse que seria bom para você. Clara se levantou, os punhos cerrados. Gael, não posso acreditar que você esteja fazendo isso. João se foi há apenas 3 meses, e você já está tentando me arranjar um novo parceiro? Você acha que eu preciso de um homem para me impedir de me sentir sozinha? Eu não sou uma criança, eu sei cuidar de mim mesma. Gael também se levantou, a frustração estampada em seu rosto. Não estou dizendo que você é uma criança. Estou dizendo que você está sofrendo, e eu me preocupo com você. Não quero que você fique sozinha, ou pior ainda, que acabe com alguém que não te merece. Não preciso que você decida quem me merece. A voz de Clara se quebrou,
e ela odiou sentir as lágrimas se acumulando. Acabei de perder meu marido. Gael, não estou pronta para seguir em frente. Não sei se algum dia estarei, e definitivamente não preciso que você me empurre para fazer algo que não quero. O silêncio que se seguiu era pesado, a tensão entre eles palpável. Gael a olhou, a mandíbula tensa, seus olhos buscando os dela. Clara esperava que ele se desculpasse, mas em vez disso, ele disse algo que a deixou paralisada. Não estou apenas pedindo, Clara. Estou te dizendo isso como seu irmão. É meu dever cuidar de você. Se você não começar a pensar no seu futuro, eu vou ter que intervir. Ela o encarou, o coração acelerado. Intervir? O que isso significa? Significa que não vou deixar você arruinar sua vida, respondeu ele, a voz firme. Se você não quiser ouvir a razão, eu vou garantir que alguém cuide de você, goste você ou não. As palavras dele foram como um tapa na cara. Esse não era o Gael que ela conhecia, o irmão que sempre a apoiou e fez com que se sentisse segura. Esse era alguém que achava que podia controlar sua vida, suas escolhas, seu coração. Clara deu um passo para trás, a voz tremendo, mas firme. Vá embora, disse ela. Os olhos de Gael se arregalaram. Clara, Vá embora. Não quero te ver agora. Ele hesitou por um momento, mas então pegou a jaqueta que estava pendurada na cadeira e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se para ela com uma expressão mais suave, mas ainda obstinada. Eu faço isso porque te amo, Clara. Um dia você vai entender. Quando a porta se fechou atrás dele, Clara se deixou cair na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. As lágrimas começaram a escorrer, quentes e rápidas, mas não eram apenas por João. Eram por ela, pelo irmão que pensava conhecer, pela vida que parecia escapar de suas mãos. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de raiva e confusão. Clara não conseguia parar de pensar nas palavras de Gael. Elas ecoavam em sua mente como um disco quebrado. Como ele podia achar que ela precisava de alguém para consertá-la? Como podia falar sobre sua vida pessoal como se fosse ele quem tivesse o controle? Ela se sentia perdida, presa entre o luto e a pressão de seguir em frente. O sol brilhava lá fora, mas dentro dela, a escuridão parecia mais intensa. Clara sabia que precisava encontrar um jeito de lidar com sua dor, mas a ideia de abrir seu coração novamente a deixava apavorada. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, Clara olhou para o horizonte. O céu azul e as árvores balançando ao vento pareciam tão distantes de sua realidade. Ela se lembrou de João, de como ele a fazia rir, de como era fácil estar ao seu lado. A saudade a envolveu como um manto pesado, e ela se permitiu sentir a dor. Eu não estou pronta, murmurou para si mesma, enquanto as lágrimas escorriam novamente. E não sei se algum dia estarei. Mas no fundo, uma pequena voz sussurrava que talvez houvesse esperança. Que talvez, um dia, ela pudesse encontrar um novo caminho. Clara decidiu que precisava de um tempo para si mesma. Ignorou as chamadas e mensagens de Gael, seu irmão e melhor amigo. Era necessário se afastar para entender o que estava acontecendo, para compreender por que ele havia ultrapassado um limite que nunca imaginou que seria cruzado. Mas Gael não se deu por vencido. Uma semana depois, ele apareceu na porta de Clara acompanhado de um homem que ela nunca tinha visto antes. O homem era alto, com cabelos bem penteados e um sorriso educado. Ele se apresentou como Daniel, o homem de quem Gael havia falado. O estômago de Clara se revirou ao ouvir isso. Gael explicou que trouxe Daniel para conhecê-la, apenas para conversar. Clara estava tão atordoada que não conseguiu discutir. Deixou-os entrar. Mas cada segundo daquela visita parecia errado. Daniel era gentil, perguntava sobre seu trabalho como professora e falava de sua vida, mas Clara não conseguia se concentrar. Sua mente estava presa na imagem de Gael, sentado ali, olhando para ela como se fosse um projeto que precisava ser finalizado. Depois que os dois se foram, Clara trancou a porta e se deixou cair no sofá, chorando. Sentia-se traída como se Gael tivesse tomado algo sagrado dela, sua dor, sua autonomia, e transformado em sua própria missão. Não sabia mais quem ele era, e isso a apavorava mais do que a solidão. Decidiu que precisava de respostas. Na manhã seguinte, Clara ligou para a mãe, que morava a algumas horas de distância. Ao contar o que havia acontecido, percebeu que sua mãe também estava chocada.
Não parece com o Gael, disse ela com a voz preocupada. Ele sempre foi protetor, mas isso é demais. Você deveria conversar com a esposa dele, a Sarah. Sempre tiveram uma boa relação. Clara decidiu seguir o conselho. Uma noite pegou o carro e dirigiu até a casa de Gael e Sarah, com as mãos tremendo ao bater na porta. Sarah recebeu com um sorriso caloroso, mas a preocupação em seu olhar era evidente ao ver a expressão de Clara. Sentadas à mesa com um café fumegante entre elas, Clara contou tudo. As palavras de Gael, a insistência para que ela se casasse com Daniel, a ameaça de intervir em sua vida. Sarah ouviu em silêncio, franzindo a testa a cada revelação. Quando Clara terminou, Sarah suspirou e se recostou na cadeira. Clara, eu não sabia que ele tinha ido tão longe. Ele falou muito sobre você, dizendo que estava preocupado que você não conseguisse lidar com tudo isso, mas não sei o que deu nele. Hesitou por um momento, inclinando-se para frente e baixando a voz. Tem algo que você precisa saber. Gael tem estado muito estressado ultimamente. A empresa dele está enfrentando dificuldades, e ele está trabalhando horas extras para mantê-la funcionando. Ele não é mais o mesmo. Acho que ele está tentando controlar algo em sua vida, e você é a coisa mais próxima que ele pode se agarrar. As palavras de Sarah atingiram Clara como um soco no estômago. Gael, o irmão forte e confiante que sempre conhecera, estava lutando. Isso não justificava o que ele havia feito, mas a fez vê-lo sob uma nova luz. Talvez ele não estivesse tentando feri-la, talvez estivesse apenas assustado. Assustado de perdê-la, de falhar como irmão. Mas entender não significava perdoar. Não ainda. Agradeceu a Sarah e voltou para casa com a mente em turbilhão. Precisava enfrentar Gael, mas não sabia como. No dia seguinte, encontrou uma carta enfiada sob a porta. Era dele. Clara, eu sei que fiz uma grande besteira. Não deveria ter dito o que disse e, com certeza, não deveria ter trazido Daniel sem te perguntar primeiro. Eu só queria te ajudar, mas agora percebo que exagerei. Quero apenas que você seja feliz, e a ideia de que você fique sozinha me aterroriza. As palavras de Gael a atingiram profundamente. Clara sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Ela sabia que precisava responder, mas não sabia como. Clara olhou para a carta que tinha recebido de Gael, seu irmão, e sentiu um misto de emoções. As palavras dele a atingiram profundamente, como um soco no estômago. Ele estava se desculpando, reconhecendo que havia exagerado ao tentar controlar sua vida. Clara, eu não sabia que tinha ido tão longe. Eu só queria te ajudar, mas agora percebo que exagerei, ele havia escrito. Aquela confissão a fez refletir sobre a relação deles, sobre o amor que existia, mas também sobre a dor que ele havia causado. Decidiu que precisava de tempo. Não estava pronta para enfrentar Gael, e nos dias seguintes concentrou-se em si mesma. Começou a ver uma terapeuta, alguém que a ajudasse a desvendar o emaranhado de dor e raiva que sentia. Inscreveu-se em um clube do livro na biblioteca, onde conheceu pessoas que não a viam como a viúva de João, mas apenas como Clara. Redescobriu sua paixão pela pintura, algo que não fazia desde a época da faculdade. Aos poucos, o mundo começou a parecer um pouco menos pesado. Gael, por sua vez, respeitou o espaço dela. Ele enviava pequenos gestos de carinho, uma mensagem perguntando como ela estava, um buquê de flores com um bilhete que dizia: "Estou aqui quando você estiver pronta." Aquilo não era suficiente para pagar o que ele havia feito, mas mostrava que ele estava se esforçando para se redimir. Certa vez, enquanto fazia compras no supermercado, Clara encontrou Daniel, um amigo da família. Ele se desculpou pela visita inesperada que fizera a ela, explicando que Gael havia insistido tanto que se sentiu na obrigação de ir. "Eu perdi minha esposa há 2 anos", disse ele com um olhar suave. "Sei como é se sentir perdido. Não estava tentando substituí-la, e tenho certeza de que você não está tentando substituir João. Gael se importa com você, com a gente." Clara assentiu, mas a dor ainda estava presente. "É verdade, mas ele errou em tudo", respondeu, sentindo a frustração crescer. Daniel sorriu, um sorriso triste mas compreensivo. "Família é complicada. Dê tempo a ele, ele vai entender." A conversa com Daniel ficou gravada em sua mente. Não a fez querer se casar com ele ou com qualquer outra pessoa,
mas ajudou-a a perceber que as intenções de Gael, por mais erradas que fossem, vinham do amor. Decidiu que era hora de conversar com ele. Ela o convidou para sua casa em um domingo, o mesmo dia que costumavam passar juntos com João. Quando Gael entrou, parecia nervoso, sua habitual confiança havia desaparecido. Sentaram-se no sofá, e por um momento o silêncio pairou entre eles. Clara respirou fundo e decidiu que era hora de falar. Gael, suas palavras me feriram profundamente. Eu me senti inadequada e, mais do que tudo, precisei de tempo para processar meu luto e curar do meu jeito, disse ela, olhando nos olhos dele. Ele escutou com o olhar fixo no chão, e quando ela terminou, levantou os olhos com lágrimas nos olhos. Me desculpe tanto, Clara. Achei que estava ajudando, mas fui egoísta. Tinha medo de te perder, de não conseguir consertar as coisas. Sei que não posso controlar sua vida e prometo que não tentarei mais, ele disse, a voz embargada. Clara pegou a mão dele e a apertou com força. Eu preciso que você seja meu irmão, Gael, não meu guardião. Basta que você esteja ao meu lado. Ok, ele disse, assentindo, e a abraçou. Eu farei isso, te prometo. Não era uma solução perfeita. Reconstruir a confiança levaria tempo, e a dor não desapareceria da noite para o dia. Mas naquele dia, sentada ao lado de Gael, Clara sentiu uma centelha de esperança. Ela não estava pronta para virar a página após João, e talvez nunca estivesse completamente, mas começava a entender que poderia construir uma vida sem ele, um passo de cada vez com seu irmão ao seu lado, não para controlá-la, mas para apoiá-la. E pela primeira vez em meses ela sentiu que podia respirar. As palavras de Gael a atingiram profundamente, como um eco que reverberava em seu coração. Clara sentiu uma mistura intensa de raiva e compaixão, um turbilhão de emoções que a deixava confusa. Ela sabia que precisava responder, mas a dúvida a paralisava. Como poderia expressar tudo o que sentia? Sentada à mesa da cozinha, Clara olhou para a carta que tinha recebido de Gael, seu irmão. O papel estava amassado, como se suas mãos nervosas tivessem lutado para manter a calma ao lê-la. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago, fazendo-a sentir-se vulnerável. Ele estava se desculpando, reconhecendo que havia exagerado ao tentar controlar sua vida. Clara, eu não sabia que tinha ido tão longe. Eu só queria te ajudar, mas agora percebo que exagerei, ele havia escrito. Aquela confissão a fez refletir sobre a relação deles, sobre o amor que existia, mas também sobre a dor que ele havia causado. Decidiu que precisava de tempo. Não estava pronta para enfrentar Gael, e nos dias seguintes concentrou-se em si mesma. A cidade estava em plena primavera, com flores desabrochando e o sol brilhando, mas Clara sentia que o mundo ao seu redor estava cinza. Começou a ver uma terapeuta, alguém que a ajudasse a desvendar o emaranhado de dor e raiva que sentia. As sessões eram difíceis, mas aos poucos ela começou a abrir seu coração. Inscreveu-se em um clube do livro na biblioteca, onde conheceu pessoas que não a viam como a viúva de João, mas apenas como Clara. Conversas leves e risadas a ajudaram a redescobrir sua identidade. Redescobriu sua paixão pela pintura, algo que não fazia desde a época da faculdade. As cores vibrantes começaram a preencher sua vida novamente, e aos poucos, o mundo começou a parecer um pouco menos pesado. Gael, por sua vez, respeitou o espaço dela. Ele enviava pequenos gestos de carinho, uma mensagem perguntando como ela estava, um buquê de flores com um bilhete que dizia: "Estou aqui quando você estiver pronta." Aquilo não era suficiente para apagar o que ele havia feito, mas mostrava que ele estava se esforçando para se redimir. Clara olhava para as flores, pensando em como cada pétala era um lembrete do amor fraternal que ainda existia entre eles, mesmo em meio à dor. Certa vez, enquanto fazia compras no supermercado, Clara encontrou Daniel, um amigo da família. Ele se aproximou com um sorriso acolhedor, mas havia uma tristeza em seus olhos. "Desculpe pela visita inesperada que fiz a você. Gael insistiu tanto que me senti na obrigação de ir", explicou ele com um tom de compreensão. "Eu perdi minha esposa há 2 anos", disse ele, e Clara notou a sinceridade em seu olhar. "Sei como é se sentir perdido. Não estava tentando substituí-la, e tenho certeza de que você não está tentando substituir João. Gael se importa com você, com a gente." Clara assentiu,
mas a dor ainda estava presente como uma sombra que não a deixava em paz. É verdade, mas ele errou em tudo, respondeu, sentindo a frustração crescer dentro dela. Daniel sorriu, um sorriso triste mas compreensivo. Família é complicada. Dê tempo a ele, ele vai entender. As palavras dele ecoaram em sua mente, como um lembrete de que o amor muitas vezes vem acompanhado de erros. Ela o convidou para sua casa em um domingo, o mesmo dia que costumavam passar juntos com João. O sol entrava pela janela, iluminando o ambiente, mas Clara sentia um nó no estômago. Quando Gael entrou, parecia nervoso, sua habitual confiança havia desaparecido. Ele olhou ao redor, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Sentaram-se no sofá e por um momento, o silêncio pairou entre eles, pesado e carregado de emoções não ditas. Clara respirou fundo, sentindo o cheiro do café que havia preparado, e decidiu que era a hora de falar. Gael, suas palavras me feriram profundamente. Eu me senti inadequada e, mais do que tudo, precisei de tempo para processar meu luto e curar do meu jeito, disse ela, olhando nos olhos dele. Ele escutou com o olhar fixo no chão, e quando ela terminou, levantou os olhos com lágrimas nos olhos, como se estivesse se despindo de sua própria dor. Me desculpe tanto, Clara. Achei que estava ajudando, mas fui egoísta. Tinha medo de te perder, de não conseguir consertar as coisas. Sei que não posso controlar sua vida e prometo que não tentarei mais, ele disse, a voz embargada, e Clara pôde sentir a sinceridade em suas palavras. Clara pegou a mão dele e a apertou com força, como se quisesse transmitir todo o amor que ainda existia entre eles. Eu preciso que você seja meu irmão, Gael, não meu guardião. Basta que você esteja ao meu lado. Ok, ele disse, assentindo, e a abraçou com um carinho que a fez sentir-se um pouco mais leve. Eu farei isso, te prometo. Não era uma solução perfeita. Reconstruir a confiança levaria tempo, e a dor não desapareceria da noite para o dia. Mas naquele dia, sentada ao lado de Gael, Clara sentiu uma centelha de esperança. Ela não estava pronta para virar a página após João, e talvez nunca estivesse completamente, mas começava a entender que poderia construir uma vida sem ele, um passo de cada vez com seu irmão ao seu lado, não para controlá-la, mas para apoiá-la. E pela primeira vez em meses ela sentiu que podia respirar, como se o peso do mundo